pessoal, tudo bom? Eu sou a Dora, head de planejamento da Driven, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre boas práticas do marketplace. Estou aqui acompanhada da Débora, nossa analista de planejamento também, que fez um trabalho, puxou mais à frente aí de entender quais eram as boas práticas, quais eram os melhores costumes e as melhores ações no sentido de performance para se atuar com o marketplace. Então, só para nos apresentar rapidamente, eu sou formada em Relações Públicas pela Federal do Paraná e Gestão de Projetos pela Universidade Positivo e já trabalhei com várias áreas da comunicação, né, primeiro assessoria de imprensa, publicidade offline bastante, planejamento de projetos e entrei na Driven pela parte de atendimento, né, voltado muito para a visão do cliente, onde eu fiquei 8 meses atuando até ter esse turn de mudar para a parte de planejamento, onde eu comecei a atuar mais voltada para performance mesmo, com clientes como Tramontina, Pompeia, Martins Atacadistas e alguns dos maiores clientes do Brasil. Bom, então, como a Dora falou, eu sou a Débora, eu sou formada em marketing, mas desde 2013 eu trabalho ali com comunicação, mais voltada para a parte de criação mesmo, e há um ano e pouquinho, mais ou menos, eu entrei na Driven para fazer a parte de planejamento, que é a minha área de pretensão dentro da minha formação em marketing. E hoje eu trabalho aí com grandes clientes, como Três Corações, Piracunduba, Grupo BRHC, e a partir desses clientes que vieram para a gente teve esse desafio aí de trabalhar um pouco mais com marketplace. Foi aí que a gente começou a ter mais conhecimento em relação a isso e resolveu trazer um pouquinho também para você. Então, só para contextualizar um pouquinho o que a gente vai falar, né, nesse conteúdo de hoje que a gente preparou para vocês. O conteúdo de hoje é muito para quem está pensando em entrar com a sua operação para marketplace, entender um pouquinho do que é essa prática, como que é esse mercado, ou para quem acabou de começar, está buscando ali as melhores práticas no sentido de posicionamento, cadastro de produto, para quem está engatinhando ainda, namorando a possibilidade de mesclar a sua operação com marketplace. Eu já falo um pouquinho do que é, qual é o contexto de mercado, quais as vantagens e desvantagens, né, para ajudar você ali a priorizar as suas escolhas, como escolher um parceiro, então os modelos de comissionamento e algumas boas práticas no geral, para que você possa tornar a sua operação mais escalável, cada vez mais forte com o apoio dessa entrada do marketplace. O que é o marketplace? Acho que é legal a gente começar contextualizando. Aqui, o marketplace nada mais é, ele vem das palavras marketplace, que ele nada mais é que um único ambiente que ele vai compilar vários lojistas, vários fornecedores, a fim de oferecer um bom sortimento, uma boa experiência para o cliente. Esse é o grande objetivo da lógica do marketplace, é você poder oferecer para o seu usuário um sortimento de produtos, uma grande variedade de opções em relação à marca e a preço, tudo no mesmo lugar, com o intuito de facilitar a experiência de compra, né? Só a gente pensar na nossa própria experiência de compra, quantas vezes a gente não começou ali a nossa jornada de consumo, olhando justamente para o que estava ali no vitrine de Mercado Livre, de Magalu, que são espelhos do mercado. Então, ali onde você fica realmente como uma vitrine para o resto do mercado. Então, essa é a lógica do marketplace, compilar todos esses para oferecer para o cliente essa melhor experiência e para o lojista, né, para quem está atuando no marketplace, é uma oportunidade de se colocar ali na vista do mercado, sendo uma vitrine apoiada pelos grandes players do mercado, onde você vai trazer, né, para a sua loja ali, tráfego, autoridade, reconhecimento. Então, você vai flutuar junto com as gigantes nessa lógica de estar todos os lojistas, todas as concorrências no mesmo ambiente. Então, é como se fosse um shopping virtual mesmo, que compila todas essas possibilidades para o usuário final. É legal até a gente separar, né, o que é um marketplace do que é um e-commerce. Né? O marketplace, ele é justamente também apoiado numa plataforma onde ele vai compilar vários lojistas que podem ou não ter e-commerce. Né? Tem lojistas que atuam no marketplace que atuam somente no marketplace. Tem lojistas que vão dividir a sua operação com uma proporção vindo do marketplace e uma proporção vindo da sua plataforma própria. O e-commerce, ele se configura por você ter total controle sobre a sua operação. Quando a gente fala em controle, a gente também está falando de impulso, está falando de responsabilidade, de gestão, todo o aparato que você tem em uma operação de e-commerce, ela acaba sendo um pouco mais complexa por conta de você não ter essa plataforma de apoio que é o marketplace, né? Então, isso já entra ali quando a gente for pensar em vantagens e desvantagens, porque eu devo ou não estar no marketplace, você olhar para a sua operação e entender o tanto que ela concorre, né? Quando a gente fala de marketplace, acho que a primeira vantagem que vem na cabeça
é justamente esse fato de você estar numa vitrine junto com os grandes players. Então, o primeiro ganho que a gente tem no marketplace, quando a gente está pensando numa operação desse tipo, é você ganhar escala em tráfego em público olhando para a sua loja, né? Claro que quando a gente está no marketplace, a gente está exposto também a outras concorrências, a comparação, competitividade de preço, mas se você for comparar com um patamar de tráfego de um e-commerce surgindo, por exemplo, quando você está no marketplace consolidado, você está atuando em outro patamar, né? Então, a primeira vantagem mais óbvia de você atuar em operação de marketplace é você ter um ganho de escala, tanto em tráfego quanto em receita, né? Você vai estar colocando a sua loja para um público muito mais amplo, muito mais diversificado, e isso vai acabar trazendo também uma operação, um escoamento de pedidos, um ganho de receita, de um patamar muito maior do que se fazer isso exclusivamente no e-commerce. Agora, por outro lado, né, olhando para as desvantagens, e esse é um ponto muito interessante que eu sempre comento quando vem clientes na agência especulando sobre entrar no marketplace, se eu devo, não devo, em relação à sustentabilidade de uma operação somente de marketplace, né? Quando você tem e-commerce, você tem todas as informações sobre o seu público. Então, você tem controle sobre os dados de quem navega no seu site, quem são os seus clientes, de que device, né, de que dispositivo eles estão usando, de que região eles estão acessando sua loja. Então, você tem múltiplas informações que você pode usar a seu favor, no sentido de conhecer o seu público e conseguir posicionar a oferta a ação que mais faz sentido para cada um dos clusters que você determinar no seu público. O marketplace, ele geralmente, né, não são todas as plataformas, mas a maioria das plataformas, elas não vão te proporcionar dados tão afinados do seu público, né, em relação a essas informações que você precisa saber. Então, você vai ter, claro, dados de receita, de faturamento, mas as informações, elas ficam meio rasas por aí, né? Você não consegue ter um aprofundamento para realmente conseguir ter uma performance data-driven, que para nós o melhor norte que a gente pode ter é você projetar suas ações, as suas estratégias de acordo com os dados que você tem, e isso é uma desvantagem que o marketplace tem frente ao e-commerce tradicional, né? O e-commerce tradicional você tem mais controle sobre os seus dados, você tem os e-mails, você tem os cookies dos seus usuários, você pode criar regras de relacionamento, você pode acionar ações de retargeting, tem uma gama de ações muito mais ampla que você pode, né, tracionar a partir desses dados. Então, é um ponto para, quando você está pensando numa operação, numa sustentabilidade a longo prazo, é extremamente importante que você tenha controle sobre as informações do seu público. E isso é um ponto que tem que pensar quando você vai apostar todos esses vídeos no marketplace. Você vai estar deixando de ganhar em relação a esse usuário, o que vai, né, influenciar lá no seu custo por aquisição lá na frente, no quanto você ganha com mídia, na sua proporção de atribuição dos canais de mídia e diversas outras coisas, simplesmente pelo fato de entender o seu público e de ter essas informações. Então, acho que o que dá para destacar, assim, como as vantagens e desvantagens mais óbvias do marketplace, é nesse sentido, né? Um equilíbrio ali entre você escalar a receita e você ter a receita a longo prazo. Então, é interessante sempre ter um equilíbrio entre isso. Atuar, de repente, no marketplace com uma proporção no começo, para ir testando, fazer testes de produtos. Muitas vezes, alguns clientes até queriam testar como que era a recepção do mercado em relação ao produto, colocava no marketplace para ver se vendia, para daí pensar na estratégia dele para e-commerce. Então, atuando nessas duas frentes, você consegue jogar com as duas para posicionar as ações que são mais estratégicas para o negócio. Em resumo, assim, falando de KPIs, né, a gente tem números muito grandes, né, no marketplace, mas a gente não consegue ter um controle sobre de onde estão vindo esses números, para onde a gente pode ir com esses números. Então, em resumo, seria mais ou menos isso em relação aos KPIs em vantagens e desvantagens. Um contexto histórico, é legal a gente passar também para entender, né, de onde viemos para onde vamos. No mercado internacional, essa prática de e-commerce, ela surgiu muito com os pioneiros Amazon e eBay, né, que acho que foram alguns dos primeiros gigantes do mercado se destacarem e se consolidarem como plataformas mesmo de marketplace lá na década de 90. No Brasil, a gente vê essa tendência chegando um pouquinho mais tarde, né, a gente vê que o comportamento do brasileiro em e-commerce ainda não está no ritmo acelerado que estão alguns países como os Estados Unidos, que são pioneiros nessa prática. Então, essa aceleração, esse crescimento no Brasil veio um pouquinho mais tarde, principalmente com o surgimento ali dos americanos, Submarino
e pontofrio.com.br, ali no finalzinho da década de 90, começo de 2000. Foi com a criação da D2W, que é hoje o maior nome no marketplace, né? Um conglomerado ali, uma fusão entre Americanas.com, Submarino e Shoptime, que veio realmente essa consolidação do e-commerce no cenário brasileiro. Nesse ano especificamente, de 2006 para 2005, a gente teve um maior crescimento histórico do e-commerce no país, né, que chegou a crescer 72% em comparação com o ano anterior, marcando ali o maior salto que a gente teve em relação a essa prática de mercado de marketplace e expansão de e-commerce. Em 2015, 2018, já num cenário recente, que realmente teve esse boom, não só do marketplace, né, mas do e-commerce no geral no cenário brasileiro, que foi um período de expansão e consolidação. Né? Em 2018, o comércio eletrônico ele ultrapassou a meta de 50 bilhões pela primeira vez de faturamento no Brasil, com cerca de 10 milhões de novos usuários. Então, olha que interessante, só no ano de 2018, 10 milhões de pessoas tiveram a sua primeira experiência em relação ao e-commerce. Né? Mostra que realmente uma prática que tem um potencial de crescimento enorme, e com o que a gente viu aí também no começo do ano, agora, um ano para cá, isso só se confirma cada vez mais. Né? Hoje, no cenário brasileiro, a gente tem 78% do faturamento total do e-commerce brasileiro vindo desses grandes players de marketplace. Então, só para ter uma ideia, né, da proporção disso, quantos e-commerces imensos a gente conhece, que são e-commerces por si só, não são marketplaces, e todos eles juntos, eles somam só 22% do volume total que gira no mercado brasileiro de comércio eletrônico. Então, esses grandes players que a gente tem hoje no Brasil têm uma representatividade imensa e um potencial de crescimento também imenso para o setor. A gente já viu, claro que esse ano de 2020, todo mundo acompanhando, foi um ano extremamente atípico, extremamente louco, né? Principalmente para quem trabalha com e-commerce, que tirando alguns setores, a gente viu um crescimento ali a partir do mês de março, entre março e abril, com o isolamento social, o consumidor ele teve que reaprender a passar por essa experiência de consumo, né? Então, a gente teve um crescimento muito grande de novos usuários, tendo a sua primeira experiência de e-commerce por conta da pandemia, né? E isso trouxe também um crescimento muito acentuado em relação ao ano passado, que também já tinha trazido um crescimento em relação ao ano anterior. Então, realmente, se a gente fosse desenhar um gráfico do e-commerce brasileiro nos últimos 3 anos, ele seria uma reta bem dinâmica. Só para a gente ter uma noção de comparativo, quando a gente fecha os dados do primeiro semestre desse ano com o do ano passado, a gente tem um crescimento de 56% de faturamento e 52% de pedidos, né? Ou seja, a taxa de conversão ali também atuando fortemente, porque tem muita gente tendo essa primeira experiência no e-commerce. Então, é um time muito propício para quem quer embarcar, quem quer começar a dar os seus primeiros passos em relação ao marketplace. É um período muito bacana, tem muita gente se inserindo também e passando por essa experiência a primeira vez. E um dado interessante que a gente traz aqui de uma pesquisa do E-commerce Brasil é que hoje, cerca de 55% dos lojistas que atendem, né, e-commerce, eles já atuam com marketplace há mais de 3 meses e 31% não atuam, mas pretendem começar a atuar em breve. Ou seja, né, eles têm uma perspectiva de, no mínimo, 31% de crescimento em relação ao número de lojistas nos marketplaces brasileiros para os próximos 3 meses, que é um potencial de crescimento muito grande, né? Imagina quanto que isso vai trazer de faturamento para o setor. Então, é uma tendência de crescimento cada vez mais forte, né? Nessa mesma pesquisa, a gente viu que só 7% de quem tem e-commerce não pretende começar a atuar com marketplace, ou seja, em diferentes proporções, cada vez mais lojistas estão vendo que faz sentido, sim, ter uma parte da sua operação nessas vitrines que são os grandes players que a gente tem hoje no mercado. Né? Só comprova aí como essa prática ela tem um potencial de geração de receita e tem um potencial de crescimento cada vez maior. E é importante, né, já que tem tantas pessoas pensando, 31% pensando em ingressar no marketplace, a gente achou bem relevante trazer aqui alguns insights sobre como escolher um parceiro, né? Com o marketplace, a gente tem opções bastante variadas no sentido de reputação, de audiência, de proporção até de tráfego. Então, claro que não existe uma fórmula certa para você escolher um parceiro ou apontar esse é melhor, vai depender sempre do teu objetivo, do seu negócio, da sinergia que você tem com o seu público. Né? Hoje a gente tem
vários indicadores que podem acompanhar qual o nível de conformidade que esse marketplace vai ter com o seu negócio, né? Então, desde audiência, reputação, prêmios. Se você está procurando realmente ganhar uma escala rápida, tem um preço competitivo, tem um crescimento agressivo, vale a pena você estar, por exemplo, no Mercado Livre, que é um dos maiores sortimentos de produtos dentro dos players, mas também é um mercado em que se ganha muita escala, tem, acho que um dos maiores tráfegos ali do Brasil é no Mercado Livre, tanto que acho que qualquer palavra, né, podem fazer o teste, qualquer objeto que vocês forem buscar ali, provavelmente o primeiro resultado vai ser o Mercado Livre vendendo alguma coisa nesse sentido do que você está procurando. Então, você ganha muita visibilidade. Né? Para você não perder com isso, você tem que ter preço, você tem que ter estoque, tem que ter sortimento, você tem que ter competitividade. Se você já busca um e-commerce mais nicho, algo que está mais interessado em recompra, em fidelização, vale a pena, de repente, ir para e-commerces um pouco, não menores, né, mas que já tenham mais esse viés de atendimento, de relacionamento com o cliente. O Americanas.com tem uma das melhores taxas de reputação dentro de e-commerce, né, tem um atendimento extremamente profissional, uma tecnologia pronta para isso. Então, vai sempre depender do teu objetivo do seu negócio. É muito interessante também que tem vários marketplaces hoje que são menores, né, não são nessa proporção desses que eu estou citando toda hora, mas, por exemplo, o Tanup, que é voltado para artesanato, moda, brechó, para negócios menores, lojistas menores, que também não tem esse foco tão grande no preço, na competitividade, mas estão a fim de dar uma experiência legal, trazer produtos exclusivos, mercado de nicho. Então, assim como a Netshoes, que se tornou uma referência para qualquer um que vai comprar artigos esportivos, hoje no Brasil, a Netshoes é referência. Então, você trabalhar com produtos que tenham sinergia com isso, estar na Netshoes, casa muito bem com a sua estratégia. Né? Da Fit também, que é voltado para moda. Então, tem mercado, quanto mais específico for o nicho do seu marketplace, mais específico vai ser também o público que frequenta ele. E com isso, você atrelando um nicho de produto coerente a um público que tenha sinergia, você consegue taxas de conversão bem bacanas. Então, para quem está pensando em entrar também em lojas de porte menor, de repente, esses mercados de nicho podem ser uma boa porta de entrada, até que você também se familiarize com a operação e parta para outros marketplaces maiores também, nada impede. E, além disso, tem algumas plataformas, né, não todas, mas algumas, principalmente essas menores, que podem fornecer informações sobre o número de acessos, informações que você pode trabalhar com seus KPIs. Né? Então, também é um ponto bem importante a se considerar. E aproveitando, né, esse gancho sobre falar de parceiros, a gente precisa falar de parceiros sem falar sobre as integradoras. O que são as integradoras? São intermediários que vão auxiliar você na sua gestão do seu e-commerce, do seu faturamento, dos seus pedidos. Né? Hoje em dia, mais ou menos um quinto dos lojistas que atuam em marketplace, eles atuam em mais de cinco ou mais marketplaces diferentes. Né? Então, você imagina, para você fazer a gestão de performance disso, não só de performance, né, mas dos indicadores, de estoque, de escoamento de pedido, de atendimento ao cliente, enfim. É muito interessante ter um parceiro que vá gerir esses dados para vocês. Então, não só na gestão de dados, né, muitos dos parceiros que a gente traz aqui, principalmente Linkshub, Skyhub, English, Cinemarket, enfim, tem uma série de integradores aí que oferecem serviços diferenciados e personalizados, dependendo do seu tipo de negócio. Elas vão atuar principalmente fazendo essa gestão de dados por você. Então, falar qual marketplace está vendendo mais, qual loja fez mais sentido, qual produto tem uma melhor saída, e controlar, ajudar você nessa gestão e também fornecer uma gama de informações imensa. Né? Essa que a gente citou agora, por exemplo, tem equipes super completas, tem pessoal de marketing, de conteúdo, de análise de mercado, de análise de sazonalidade, que vão estar, além de fazer essa gestão e esse monitoramento dos seus KPIs e dos seus resultados, vão estar te dando insights constantes sobre como atuar melhor em um e outro. Então, se você está pensando em ter uma operação mais robusta de marketplace, é bem interessante já começar fazendo isso através de uma integradora que vai te dar todo o suporte, desde o cadastro até a sua gestão de resultados, para que você faça isso da melhor forma. E aqui a gente traz alguns parceiros, né, só para entender também um pouquinho o modelo de comissionamento.
Esse comissionamento, geralmente o marketplace está atrelado a um comissionamento sobre as suas vendas, né? Alguns têm mensalidade, alguns não, mas a mensalidade ela acaba ficando até uma parte quase irrelevante no montante total, dependendo do tamanho da sua operação. Mas o que vai contar muito né, nos seus resultados ali em relação ao comissionamento. Né? Tem alguns modelos diferentes, mas geralmente ali, a taxa média dos grandes players aqui no Brasil fica em torno de 15%, 16%, dependendo do plano, né, que você optar, vão ter algumas variações. Mas é legal escolher também, além do comissionamento, né, pela vantagem, pelo perfil que aquele player vai poder te oferecer. Então, por exemplo, no Mercado Livre, como a gente já citou, é um dos maiores ali do mercado, né, a gente tem um maior sortimento de produtos, e é um dos mais agressivos também. Então, se você quer entrar no Mercado Livre, você tem que saber que você tem preço, tem que ter competitividade, tem que ter uma lógica de frete muito boa, né, condições de frete, que isso conta bastante no Mercado Livre, e tem que estar pronto para a competição. Mas, em contrapartida, você vai provavelmente ganhar uma escala muito grande de receita muito rápido. Está preparado também para ter escoamento de pedidos, para ter uma força logística, um esforço logístico que sejam compatíveis com seu novo patamar de operação. O Submarino ele é tão, né, grande quanto, é um dos maiores também do Brasil, e já tem um público um pouco mais jovem, um público um pouco mais voltado para tendências, para cultura, para tecnologia. Então, já é um público um pouco mais segmentado, tanto pela própria lógica, né, do Submarino, a maneira como ele se comunica, até os produtos que estão lá, até o público, ele já tem mais essa pegada de tendências e tecnologia. Enfim, ele faz parte da B2W junto com a Americanas e com o Shoptime, o que faz dele também um dos mais conhecidos, mais relevantes que a gente tem hoje no Brasil. A Amazon, maior do mundo, né, não tem nem muito o que falar da Amazon, super tradicional, chegou no Brasil arrasando grandes plataformas, tem um dos melhores prazos em negociação de frete do mercado também, e a Amazon também consegue oferecer muitas vantagens em relação à experiência do usuário, também é um dos melhores que a gente tem. Né? Apesar da interface da Amazon Prime ser a melhor experiência do usuário, a gente tem essa experiência bacana em relação ao marketplace da Amazon, e também uma sinergia de um público muito fiel, né? A gente tem taxas de compra bacanas na Amazon, eles oferecem outras vantagens, no sentido de você ser da Amazon Prime, isso dá outras vantagens que vão também auxiliar para que esse consumidor tenha recompra, tenha fidelização, tenha uma taxa de conversão alta. Então, a Amazon ela proporciona esse tipo de coisa. A Americanas.com também é uma das melhores, uma das mais conhecidas, e ela tem a melhor reputação na internet. Então, se você está pensando no sentido de construir relacionamentos com o seu público, de ter um atendimento bacana, de ter uma boa reputação na internet, a Americanas.com pode ser um bom aliado, porque ela tem toda uma estrutura, né, dentro do próprio plataforma dela, de saque, de atendimento ao cliente, de apoio mesmo, e que é algo que às vezes acaba sendo também um gargalo muito forte para quem tenta escalar a operação muito rápido, acaba deixando esses pontos meio de lado. E a Americanas.com tem todo o suporte para oferecer isso, para que você possa ter também esse acompanhamento, esse sossego em relação ao atendimento dos seus clientes. Você está indo mais para esse lado, é um parceiro bem importante a se considerar. E outro parceiro também que chegou, já nasceu gigante e hoje é também dos maiores do Brasil, é a Magalu, que além de ter um nome super forte, né, da Magazine Luiza, de ser super consolidada no cenário do varejo brasileiro, é uma das maiores, uma das mais procuradas em eletrônico e eletrodoméstico, investe pesadíssimo, né, quem acompanha a Magalu nas redes sabe que eles têm um esforço de posicionamento de marca, de construção de marca muito forte. Então, a Magalu é uma marca que, para o brasileiro, ela inspira confiança. Então, se você tem também esse viés de estar no marketplace para gerar credibilidade, para fortalecer também essa loja, fortalecer essa marca, Magalu é uma boa opção, apesar de eles terem um comissionamento um pouquinho mais alto, né, do que a média. Dependendo da sua operação, você pode também entrar numa experiência multicanal, porque o site da Magalu ele opera também em conjunto com as lojas físicas, então dá para fazer muita troca ali no sentido logístico junto com a estrutura de lojas físicas da Magazine Luiza, que é também uma das maiores do Brasil, tem mais de 900 lojas pelo país, e está trazendo essa experiência da omnicanalidade para o marketplace também.
Então, definitivamente é um parceiro super disruptivo e super relevante que vale a pena considerar. Assim, do Brasil, que a gente tem, principalmente, são esses 5 como os maiores nomes. Né? E daí sim entrar no mercado de nicho, como a gente falou, né? Shoes, da Fit, que também são gigantes, né, dentro do seu segmento. Né? Aqui a gente está falando mais de um aspecto geral. Vamos falar um pouquinho agora da parte operacional, né? Saindo um pouquinho dessa parte de mercado. A gente vai falar um pouquinho de como funciona o cadastro de produtos dentro do Marketplace, tá? Bom, então aqui a gente tem 3 maneiras, né, de fazer esse cadastro. A primeira delas, a gente colocou aqui, que é o cadastro por integração massiva, tá? Que é através do ERP do e-commerce ou da plataforma integradora, que a gente comentou ali, com o seu sistema estando homologado dentro do Marketplace, com o Marketplace, você consegue fazer um cadastro muito mais otimizado, tá? De vários produtos de uma única só vez. E com isso a gente consegue gerenciar pedidos e os produtos de uma forma mais simples e rápida. Então, esse cadastro por integração massiva, ele é bem otimizador, né? No cadastro manual massivo, esse modelo acaba permitindo que a gente faça, né, supra esses produtos de forma massiva também na plataforma, porém, com o cadastro manual, dando um passo anterior, digamos assim, né? A gente faz um cadastro manual preenchido numa planilha disponibilizada pela plataforma. Então, você acaba tendo um trabalho manual antes, mas você consegue subir todos esses produtos de uma vez só, tá? E o cadastro massivo unitário, cadastro manual, perdão, unitário, ele se trata do cadastro individual mesmo. Você sobe os produtos um de cada vez, tá? Então, aqui é muito complicado a gente falar que é de forma facilitada, tá? Porque isso pode gerar alguns erros, né? Porque é difícil, é demorado, né? Então, para evitar esses erros, é essencial que a gente tenha atenção nesse preenchimento, tá? De formulário de cadastro em todos os modelos, especialmente nesse cadastro aqui, tá? Porque a gente precisa aí considerar algumas boas práticas de cada plataforma tem diferentes regras, tá? Para implementação e para subir esses produtos. Então, para isso, a gente precisa seguir algumas regrinhas que eu vou passar ali, que se tratam mais de informações de produtos, tá? E de características dos produtos, descrição e etc. Então, esse... Não, é por isso que é importante você pensar na sua operação, né? Se você... E a decisão até de optar por uma integradora ou não, pode começar aí, olhando para o tamanho do seu sortimento, para quando você escala o uso, você tem o tamanho da sua operação interna, se vale a pena fazer algo manual, ali, mais caseiro, ou já contar com uma integradora de vez. Se você tem muitos, mais de 2.000 escalusa, por exemplo, não faz sentido você fazer um cadastro manual que está suscetível ao erro. Então, geralmente, né, a primeira opção é a melhor, mas às vezes a gente tem uma operação mais enxuta ou quer fazer uns testes, dá para começar ali pela segunda, de preencher pela própria plataforma, e aí pegando o jeito. Isso aí é ver. Bom, então essas informações, elas são bem técnicas, tá? Eu vou passar um pouco rapidinho e depois você que quer vender no Marketplace pode ler com mais calma e entender o porquê de cada uma dessas regras, tá? Mas a gente começa pelo título, tá? Geralmente esse formato contempla até 100 caracteres e ele tem que informar as principais características do produto para o cliente. Então, o cliente vai bater o olho e ele vai entender o que seu produto tem e quais são as principais características dele, tá? Então, para itens que têm algumas variações de cor e tamanho, por exemplo, essa variação ela não pode aparecer no título, ela só pode aparecer no SKU. Então, já é um ponto a se prestar atenção. A descrição tem diversas regrinhas ali que a gente tem que seguir, tá? Como exemplo ali, eu vou citar a primeira que a gente colocou, que você não pode ultrapassar 4.000 caracteres. A gente tem que tomar muito cuidado com as tags de HTML, porque são só algumas que são permitidas. Então, todas as outras tags, elas podem ser passíveis de reprovação, tá? E muitos marketplaces também podem ter regras para você tentar implementar de novo esses produtos. Então, pode ser que quando você tente fazer da forma correta, você já não consiga, gere algum bloqueio, né, da parte da plataforma. Então, a gente não pode enviar tabelas, iframes ou páginas de divulgação construídas em HTML. E qualquer menção à gratuidade do produto também pode ser motivo de reprovação. Então, eu falei, tem que ter muito cuidado com isso, porque pode ser que na sua segunda tentativa você já também não consiga e a plataforma te bloqueie, tá? Características e atributos do produto. Eles complementam a ficha técnica, tá? E são utilizados geralmente nos filtros laterais do Marketplace. Então, com isso, você consegue melhorar a experiência do consumidor e, consequentemente, as suas vendas também, tá? Alguns produtos, eles possuem atributos específicos e eles precisam seguir algumas regras, como eu falei,
para não serem reprovados dentro do marketplace. Então, é bem importante a gente colocar essas características dentro dessas regras para que facilite até a navegação do usuário ao entrar ali na sua loja e no seu produto, tá? As variações também são bem técnicas, tá? Então, existem algumas voltagens permitidas conforme a região, né? Como a gente fala aqui no Brasil, seria 110, 220, bivolt. Cores, somente cores simples são aceitas, né? Cores muito específicas são permitidas para algumas categorias, como roupas e sapatos, né? E é preciso que a gente tenha a imagem também da cor exata. Cores em código são reprovadas também. Variações de tamanho, elas têm que estar, né, ali nos produtos como calçados, vestuários, até capacetes, lençóis, toalhas. Então, outras especificações também, como sabor, por exemplo, de produto, você precisa colocar certinho ali, morango. Exemplo de grau, 7, mais 7 graus, menos 6 graus. Então, a volumetria aceita também é só ml. Então, são variações bem específicas que você precisa ter muita atenção na hora de subir o teu produto, principalmente ali se ele for alimento, por exemplo, né? Eu vou falar um pouquinho também dessas informações mais voltadas à alimentação. Tá? Atributos logísticos. Os tamanhos precisam estar na mesma unidade de medida. Altura, largura e profundidade, sempre em metros também. Tá? Os preços do produto sempre em quilos. E a plataforma mesmo indica muito que a gente considere na nossa logística o tamanho e o peso do produto já dentro da embalagem, tá? Para que quando chegue para a transportadora, ele já chegue da maneira que ele vai ser enviado e que não haja uma mudança ali de peso e de produto por conta da embalagem, tá? Aí o sexto ponto que a gente colocou ali é a referência do fornecedor. Então, para obter a referência do fornecedor, que é o código do fabricante, a gente precisa colocar o EAN de maneira correta durante esse cadastro desse produto. Então, a gente consegue evitar muitos prejuízos e impactos negativos nas vendas e para o consumidor final. E isso também vale para o fornecedor, tá? Isso pode ter impactos bem negativos para o fornecedor do seu produto. Bom, a imagem. A gente precisa ter uma imagem de boa qualidade, tá? E, geralmente, as imagens de fundo branco, elas conseguem auxiliar e bastante ali na tracionamento, tá certo falar isso? Na atração do seu produto dentro do buy box, que a gente também vai falar um pouquinho depois, tá? Mas existe até uma maneira correta de você expor as fotos do seu produto, tá? Então, a gente precisa seguir algumas regrinhas relacionadas ao formato, tamanho e outras regrinhas ali que ajudam a evitar também a reprovação do seu produto na plataforma, tá? O preço, então, ele tem algumas regrinhas ali que ele deve ser preenchido em cor, tá? Então, no caso de D e cor, só se aplica dentro de promoções, dentro do marketplace. E, por último, a gente colocou ali as informações de rótulo, que eu falei que se aplicam bastante à alimentação, tá? Então, é preciso que a gente, na página do produto, deixe bem visível as informações, tá? Sobre ele. No caso de alimentos, a gente precisa inserir a tabela nutricional, peso, prazo de validade, tamanho, se tem glúten, lactose, entre outros diversos atributos ali, que são bem importantes. E eu acho que principalmente o prazo de validade, tá? A gente tem que deixar bem claro ali que esse atributo está dentro daquele prazo que você vai enviar, enfim. Aí a gente já entra até numa questão de logística, que a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Eu acho que tanto o cadastro quanto for pensar na experiência de compra, vale o exercício da gente pensar nos nossos próprios hábitos de consumo, né? Como que para nós é facilitado a leitura de um produto, achar esse produto na busca do site, o que para nós é uma boa experiência de compra enquanto usuário, enquanto consumidor, e tentar replicar essa visão para os nossos próprios usuários, para os nossos próprios clientes. Então, esse exercício de se colocar no lugar do usuário, ele é o ponto de partida para qualquer forma de você pensar sobre a experiência de consumo, né? Então, se colocar um pouco nesse lugar do usuário para entender quais são as melhores práticas e o que tem mais sinergia também com o seu público e com a sua loja, né? O Marketplace, ele oferece bastante vantagem nesse sentido de experiência, justamente, se você for pensar na sua própria experiência de compra. Por que é interessante, né? Você pesquisar no Marketplace, vamos iniciar a sua jornada de consumo no Marketplace. Você tem compras mais seguras, você tem a logística melhor trabalhada, então, muita prestação de contas e acompanhamento sobre o seu produto, sobre quem é a transportadora, quem está levando, pode vir, você tem essas informações de forma facilitada. Você tem diversas formas de pagamento, que é uma coisa que nem todo mundo consegue oferecer, principalmente numa operação inicial, né? Nem sempre você consegue disponibilizar ali várias
várias opções de pagamento, então parcelamento, principalmente, uma vantagem que, por exemplo, o Mercado Livre ele oferece em 12 vezes para o consumidor sem que você tenha que receber isso em 12 vezes. Então, traz também uma segurança tanto para quem compra quanto para quem vende e acesso à reputação da empresa e avaliação de outros consumidores, que para o consumidor tem muito valor, né? Principalmente quando você está olhando para um produto, para uma página de produto que tenha um tráfego, tenha bastante usuário, bastante opinião, bastante review, você tem uma credibilidade muito maior. Então, o Marketplace ele consolida essas e algumas outras vantagens também, né? Você comparar preços, comparar marcas, comparar vantagens, opiniões do consumidor, comparar o mesmo produto em diversos lojistas. Então, para o consumidor, realmente é muito vantajoso essa prática de fazer compras no Marketplace. Como a gente falou ali, a questão da familiaridade, que eu acho que para o consumidor é um dos que mais pega, né? Você, principalmente, imagine que você vai fazer a sua primeira compra no e-commerce, até aproveitando esse comportamento novo que surgiu agora nesse ano, que teve uma adesão muito grande de novos usuários no Marketplace. O que é mais seguro, né? Para você que nunca fez uma operação, comprar ali de Americanas, Magazine Luiza, que já conhece do seu coração de brasileiro, você conhece, já ouviu esses nomes. Então, essa questão da familiaridade oferece uma vantagem, uma segurança muito interessante para o usuário, e você se associar ali com esses grandes nomes, eles vão te trazer credibilidade, né? Então, esses sites também, claro, você não é simplesmente se cadastrar e começar a sua operação, você é aprovado, você passa por critérios para estar apto para vender nesses marketplaces. E isso gera uma credibilidade para o consumidor que é fundamental, que às vezes quando você está começando, por mais que a sua operação seja idônea, tenha um relacionamento legal com o cliente, tenha um atendimento legal, você não consegue expor isso da maneira ideal, né? Então, você pegar carona aí com esses grandes players é uma forma também de transmitir credibilidade para o seu consumidor e ir fazendo o seu nome aos pouquinhos. Além disso, né, para o usuário, a facilidade. Então, como a gente falou, a possibilidade de você comparar diferentes produtos, o mesmo produto de diferentes fornecedores, diferentes preços. Então, você traz uma facilidade para a jornada de compra do consumidor, que é evidente, né? É só, como eu falei, de pensar na nossa própria experiência, quantas vezes a gente já se viu pesquisando preço ou tomando uma base a partir desses grandes plataformas, justamente porque oferecem essa vantagem de estar tudo ali sendo exposto tudo junto. Além disso, para os lojistas, né, você consegue ter um controle melhor da sua performance, né? Você consegue atuar em diversas plataformas, tendo várias frentes de captação de receita, de venda de produtos, e isso acaba trazendo uma escala muito melhor para facilidade de venda, né? Você consegue vender, escoar produtos com mais facilidade. Além disso, um ponto muito importante que tem muito a ver com credibilidade e posicionamento é que a maioria desses marketplaces eles recebem um número muito grande de avaliações, o que é positivo se você tem uma operação satisfatória, né? Então, se você faz as suas entregas, tem um relacionamento legal com o consumidor, respeita os prazos, você vai ter avaliações positivas em grande volume. E isso tanto ajuda no processo de decisão do consumidor, né? A gente que tem um pouquinho de jornada de consumo, a gente sabe quanto uma avaliação, quanto um review positivo, ela pesa nessa decisão de consumo, no momento de comprar mesmo. E esse marketplace, essas plataformas, elas vão trazer um compilado dessas avaliações para que o consumidor se sinta mais seguro em comprar com você, em conhecer o que você está oferecendo através dessas plataformas. Além disso, geralmente, né, essas plataformas, elas oferecem, o grande diferencial de cada uma delas é em relação à experiência do consumo, cada um voltado para o seu público, né, para o estilo de jornada do seu público, mas todas investem pesadíssimo em ter uma tecnologia que ofereça uma boa experiência. E com isso, gerar menos resistência do consumidor em fazer uma recompra, né, em ser fidelizado para a sua loja. Então, se apoiar no nível de experiência que vocês vão oferecer é também uma estratégia para que você tenha um nível de fidelização alto e uma adesão bacana para o público que está consumindo com você. Então, é bem relevante também essa questão da fidelização dentro do marketing.
A gente trouxe ali que até um ponto negativo é que você, no marketplace, não consegue tracionar tanto a parte de branding da sua marca, né? Mas tem muitos consumidores que são muito assíduos dentro do marketplace. Então, eles já começam a conhecer lojas e fidelizar com essas lojas. Então, é bem importante que a gente fidelize principalmente esses consumidores, que estão sempre comprando só dentro do marketplace, né? Porque a gente tem ali uma diferença um pouco grande em relação à receita ali, né? Porque você consegue diminuir bastante o valor dos seus produtos dentro do marketplace, né? Do que no e-commerce. Então, isso ajuda com que o consumidor também acabe indo em primeiro lugar lá no marketplace procurar pelo produto. Então, acaba tornando até, pode-se dizer, um vício, né, de comprar dentro do marketplace para esse consumidor. Então, fidelizar ele é extremamente importante e a logística também faz parte desse processo de experiência do consumidor, que a gente vai falar alguns pontos bem importantes agora também. Então, os consumidores que compram, né, pela internet, eles possuem muita preferência por vendedores que oferecem esse melhor custo-benefício em relação a prazo de entrega e preços também de entrega, né? Além de optar também por lojistas com boas avaliações relacionadas ao pós-venda, né? O que inclui principalmente as questões da logística das mercadorias, que podem ter problemas e impactar bastante nessa avaliação e nessa fidelização que a gente falou ali do cliente. Bom, então, trazendo algumas recomendações aqui, tá? A primeira, a embalagem deve realmente preservar o conteúdo do produto. Então, pense que você tem um conteúdo muito frágil e chega totalmente quebrado na casa do cliente, não interessa o quanto ele já pode ter tido experiências boas anteriormente com você. Aquilo vai acabar, com certeza, com a sua reputação em relação a todos os processos da jornada do consumidor, não só a logística. Então, é bem importante, né, que você tenha bastante cuidado com esse ponto ali de embalagem, tá? Verificar se a plataforma possui restrição de transporte e venda, tá, do produto vendido. Isso vai das regras de cada plataforma, é importante estar atento a isso, tá? Terceiro ponto, é importante conferir se as medidas, peso e valor de nota fiscal estão adequados ao mercado de marketplace. Isso também entra nas regrinhas de cada plataforma, tá? Realizar comparativos em relação ao prazo de entrega ofertado, verificando se é o mais adequado para o negócio. Então, não adianta todos os outros players que estão ali competindo com você terem um prazo pequeno e um valor pequeno e você colocar talvez até um valor menor do que o deles dentro do produto, mas aumentar muito o prazo e aumentar muito o valor da sua entrega, né? Que acaba que o custo-benefício não é bom para o cliente, para o consumidor. Hoje a gente sabe que um dos grandes influenciadores de decisão do consumidor é em relação ao preço do frete. Sim. Então, é bem importante realmente se atentar nessa questão para que você não acabe cortando uma vantagem pela outra, né? Como você falou, oferecer um preço menor, mas compensar no frete, acaba quebrando a jornada do consumidor bem no finalzinho, ele está pronto para converter. Bom, o quinto ponto é verificar se é realizada a restituição do valor de nota fiscal em caso de avaria ou extravio. Então, isso é diretamente com a transportadora, né? É importante, porque você pode ter prejuízo com isso também, né? Então, tem que ficar atento a isso. Sexto ponto, ao realizar contrato com alguma transportadora, a gente deve sempre pedir a pólice de seguro. Isso é uma questão, acho que, de vida ali para quem está vendendo, né? Ter o seguro do seu produto e do envio do seu produto, confirmando a veracidade das condições estabelecidas pela seguradora, tá? Sétimo ponto, o processo não finaliza quando você envia a mercadoria, tá? Ele somente vai encerrar na finalização da entrega e, mais ainda, na avaliação positiva do cliente, tá? Tanto na satisfação com o atendimento, quanto do produto e quanto do recebimento do produto, tá? Então, tem que prestar atenção nesses três fatores. Não é só o envio rápido ou barato, mas sim a qualidade ali que você está enviando o produto, como a gente falou, a embalagem, entra muito nisso, e o seu atendimento, tá? Acho que quem compra bastante no Marketplace percebe que você sempre recebe por e-mail ali todos os passos, né? Que a gente vai falar até ali no oitavo ponto, que a partir da compra, né, por parte do cliente, ele tem um processo ali de ansiedade, né, por esse produto. Então, a loja tem que minimizar esse efeito angustiante, mantendo ali o consumidor informado de cada etapa do pedido, de como está a situação, tá? E qualquer problema, acho que tem algumas plataformas de pagamento que mandam perguntando se o seu produto chegou, se está tudo certo, então é bem importante que você se atente a isso, tá? Manter o cliente sempre bem informado, perguntar se deu tudo certo, pedir avaliações,
Isso é bem importante para o seu desempenho ali em relação à avaliação dos consumidores e experiência dentro da plataforma. E é uma oportunidade de você fomentar o relacionamento e se manter presente ali no imaginário do seu consumidor. Né? Você está, durante esse processo, quando ele está nessa angústia de chegar, justamente aproveitar para se comunicar com ele, já está esperando um posicionamento seu, então aproveitar para se comunicar e se conectar com esse consumidor. Nesse momento também pode desengajar novas jornadas de consumo e novos gatilhos de consumo para esse usuário. É legal que a gente não tenha só aquela parte de experiência cumprindo todas as etapas, mas sim que a gente cria um relacionamento, né, com esse cliente. Então, às vezes, a gente vê muito em delivery, né, mandar um bonitinho, escrever alguma cartinha à mão. Então, isso pode fazer muita diferença e a gente nem imagina o quanto, né? Então, imagina no marketplace que o volume de venda ali é muito maior e tudo mais. Então, às vezes, né, o produto ele tem muito mais valor do que um alimento que a gente pede, né, pelo iFood, enfim. Então, tem que prestar bastante atenção nesses pontos, porque isso faz muita diferença, sim, para o consumidor. Bom, alguns pontos de relevância aqui, tá? Automação. Quando você tem algum sistema de automação, ele permite algumas consultas rápidas, tá? E atualiza a situação do comprador a situação para o comprador sobre a movimentação dessa mercadoria. Tá? Então, como eu falei, uma medida é entrar em contato com o consumidor após a finalização de entrega pela transportadora, né? Perguntando ali se está tudo certo, se o pedido realmente chegou, né? Se teve algum problema e qual o nível de satisfação desse cliente com a chegada, né, desse produto. Então, é necessário também um sistema que consiga garantir que todas as informações sobre os produtos que estão na loja online que estejam de acordo com o seu estoque físico. Tá? Então, tem que tomar cuidado aí para não acabar vendendo um produto que você talvez não tenha, ou tenha diferentes tamanhos, menos do que o cliente ele pediu para você, tá? Em relação a prazos, tem que equilibrar o menor prazo com a maior qualidade possível e sempre com um gap ali para possíveis falhas. Isso é meio que um joguinho, né, que você pode fazer, que é, por exemplo, se o prazo for de 3 dias, deixar uma janelinha ali de espaço, né, falando, vai ser entregue em 5 dias. Se alguma coisa acontecer, possivelmente ainda vai estar dentro do que você propôs, né, para o cliente. E se nada acontecer, você deu uma experiência muito legal para o cliente, fazendo com que o seu produto chegue antes do que você falou para ele que iria chegar. Então, o valor de frete também, ele pode ser um atributo bem decisivo, tá? Por isso, a opção de frete reduzido ou gratuito é um diferencial, mas como a gente falou, precisa ser avaliada também, né, evitando ali prejuízos para a sua loja ou acréscimo muito grande no final, no preço final do seu produto, que vai te deixar quase nada competitivo, né? A gente sabe que o marketplace, os preços são bem competitivos, então tem que se atentar a esses fatores também. É interessante você fazer uma pesquisa mesmo para ver como seus consumidores, como seus concorrentes estão praticando essa questão do prazo, do preço do frete, para tentar ter um termômetro ali do que é aceitável. Não, você vai fazer caber isso dentro da sua operação, mas é extremamente importante ter essa visão em relação à sua concorrência, porque o usuário com certeza vai comparar os seus prazos dos seus preços com os das concorrentes. Então, bom, escolhendo a transportadora. Então, o primeiro ponto que a gente colocou é que a gente precisa definir as necessidades e se a opção que a gente vai escolher, ela consegue atender todas essas necessidades, tá? Quando o vendedor ele entende as demandas de forma bem clara, ele pode decidir de maneira mais efetiva qual serviço ele vai conseguir cumprir com as suas expectativas, tá? O segundo passo é avaliar e investigar a reputação dessas empresas, tá? Procurar o máximo de informações em relação à segurança, prazos, taxas de entrega, né, trajetos, ver as reclamações, né? As reclamações geralmente acabam vindo para a loja e não para a transportadora, mas é importante a gente tentar achar ali se em algum momento a transportadora falhou, né, com a loja, com os consumidores. Então, o posicionamento em relação a extravios e defeitos dos produtos, né, o que essa empresa consegue oferecer quando há esses tipos de problemas de extravio e defeitos. Né? Se possível, pergunte a outros vendedores o que eles acham desse serviço, como que é ali a negociação com essas transportadoras, tá? Por último, a gente coloca que é importante considerar os investimentos da empresa em tecnologia e ferramentas digitais, tá? De forma que otimize e facilite o processo, ganhando ainda mais agilidade nas operações e ajudando, com certeza, a sua loja a proporcionar melhor essas vendas e a experiência do consumidor, tá? Eu ainda coloquei mais um ponto ali, né, para a gente otimizar, optando pelo sistema de transporte dos próprios marketplaces. Alguns eles oferecem essa facilidade, eu acho que a B2W ela oferece uma das maiores facilidades em relação a isso,
né, que você consegue ali ter de maneira bem fácil os prazos deles, o transporte deles, e enfim, acho que até em relação a embalagens, eles cuidam de tudo e otimizam para você. Então, se você tem uma grande escala aí de produtos, é legal, é interessante a gente tentar ver se isso faz sentido ou não. E aqui falando um pouquinho de mídia, né? Então, a gente falou bastante sobre boas práticas, como que a gente tem que fazer para iniciar essa operação, e para ter um ganho de escala, é fundamental também que a gente conte com esse apoio da parte de mídias pagas. Né? A definição de estratégias, ela vai definir ali qual tipo de anúncio é o ideal para o seu objetivo, né? Se vai ser o patrocinado, um display, até o próprio buy box, que não é exatamente um anúncio, mas é um lugar de destaque. O que a gente tem que entender sobre anúncio no marketplace é que, em linhas gerais, né, claro que plataformas diferentes têm regras diferentes, mas em linhas gerais, quem define qual produto vai ser anunciado é a própria plataforma. Então, você não consegue anunciar diretamente o seu produto dentro do marketplace de americanos.com, por exemplo, diretamente para as plataformas Google, para YouTube, para Facebook. Você tem que passar por um crivo antes, que é das próprias plataformas, que é uma forma também de garantir essa melhor experiência do usuário, né? Para que o que chegue nele sobre o respaldo dentro do guarda-chuva, desse marketplace, seja realmente um produto bem ranqueado, um vendedor confiável. De certa maneira, também é uma forma das plataformas protegerem o seu negócio e trazerem escala para aqueles que realmente trazem bons resultados. Eu acho que a gente pode citar até problemas que a gente teve com o anúncio de máscaras, né, dentro dos marketplaces, acho que foi na Amazon até, e isso pode queimar muito o filme das próprias plataformas. Então, você precisa passar por meio que uma triagem ali em relação a anúncios para poder fazer esses anúncios dentro da plataforma. Exatamente. E para que você passe por essa triagem, né, tem algumas práticas que você tem que ter, justamente ter a sua reputação, ter um relacionamento bacana, ter um índice de resposta, um índice de avaliação positivo, e com isso você vai ser classificado ali dentro da plataforma para estar sobre o guarda-chuva de anúncios das plataformas principais. Geralmente isso também é negociado quando você fecha o fee do seu contrato quando você entra nesse marketplace, né? Alguns deles já têm ali uma definição de investimento, uma definição de aporte em mídias pagas, que você precisa simplesmente cumprir esses critérios para se classificar, para ser apto a ter ali esse share do que as próprias plataformas já investem, que é também um montante colossal, que elas colocam tudo mensalmente ali em mídias pagas, mas isso está sempre centralizado na plataforma. Então, você em si não vai ter tanto esse trabalho de gestão de anúncios, mas sim esse trabalho de otimização interna para estar sempre apto a ser classificado para estar nesses anúncios. E com isso, traz inúmeras vantagens, né, para você que está aí vendendo, desde gerar receita, aumentar suas vendas, mudar ou melhorar o posicionamento da sua marca. Então, como a gente já falou, tomar carona nesses gigantes, vai ajudar, de certa forma, a trazer uma visibilidade para a sua marca, talvez não no sentido de construção de marca, no sentido de branding, que você ainda vai estar sobre a guarda-chuva de um gigante, mas apoiando para trazer mais visibilidade, mais tráfego e um número maior de clientes. Né? Você aumentar a sua base é algo muito interessante quando a gente está pensando em se associar a marketplace. Melhorar as avaliações, né, assim, enquanto lojista, então, ganhando essa reputação e poder trabalhar com elas depois, né, utilizar disso aí nas suas redes sociais, nos anúncios que você faz por fora, em conteúdos, usar esse volume de avaliações e esse review, essa devolutiva do público em relação à sua loja, que o marketplace vai te ajudar a trazer essa escala, e ter vantagem estratégica sobre os concorrentes. Né? Então, ali você vai acompanhar também a precificação e essa dinâmica, toda essa lógica de construção de preço dos seus concorrentes e tentar estar o mais próximo possível do que é uma prática competitiva. Além disso, uma coisa que é bem legal, que a gente já teve algumas práticas aqui de clientes fazendo, é você testar, aumentar a taxa de conversão de uma linha de produto ou um produto específico. Né? Então, você testar aquilo antes de aplicar essa lógica para o seu e-commerce. Então, definir alguns produtos chaves e entender como que vai ser o comportamento da sua curva A, B e C a uma escala muito maior para poder pegar, né, essas práticas e essas conclusões e aplicar
e dar o destaque dentro da sua operação própria. Você pode usar esse marketplace como um termômetro para o mercado. Essa é uma prática muito interessante, que faz total sentido, principalmente para você que tem um estoque, um sortimento bem grande de produtos, fazer esses testes desse termômetro, entender o que tem mais adesão. Além disso, aumentar também, aproveitando, puxando esse engate de curva ABC, tracionar alguns produtos de curva B e C, como o marketplace por si só, ele tende a trazer uma escala muito grande de vendas. Você atuar, de repente, com alguns produtos que precisam ganhar escala para ver como eles tracionam dentro do marketplace, pode ser uma opção viável. Né? Claro que você vai estar suscetível ali aos preços da concorrência, milhares de outras coisas que fazem um produto B e C ser B e C e não A, mas também um bom termômetro para você testar como que ele se comporta em grande escala e destacar boas condições comerciais de preço e outros atributos que, tendo uma classificação legal dentro do marketplace, você vai conseguir mais visibilidade para os seus produtos que você está oferecendo, cumprindo essas duas práticas. Para cada estratégia de objetivo tem um diferente formato de anúncio também. Né? A maioria das plataformas ela adota um modelo de CPM ou CPC, que você pode ter um controle um pouco maior ali do seu budget. Né? Claro que o budget não é necessariamente seu, mas como eu falei, geralmente isso é fechado de acordo com o seu contrato. Dentro do seu contrato, junto com aquela plataforma, se você se é viável para você estar fazendo anúncios de mídia, você vai ter ali a sua cota. E esse controle por CPM ou por CPC, ele é uma forma também de ajudar você a manter esse controle orçamentário sobre os anúncios para os seus produtos. E uma das estratégias mais usadas também é em relação ao remarketing, né? Então, com certeza, todos aí já passaram pela experiência de estar lá namorando, navegando um produto, e depois que você sai, você é impactado diversas vezes por esse produto, até que você realmente compra esse produto, e de tanto ver ele, você vê que ele faz sentido para você. E isso é uma estratégia que os marketplaces eles utilizam demais. É a estratégia do retarget, que é você ir perseguindo o seu usuário até gerar essa conversão. E é uma das estratégias, né, uma das linhas ali que mais realmente trazem uma conversão alta e um resultado positivo, porque ele já parte, né, já pega o usuário ali do meio para o final do funil de conversão, ao invés de fazer todo aquele trabalho do cara que está fazendo a pesquisa, está no topo de funil. O remarketing já é mais direto e traz uma taxa de conversão muito alta também. Então, são algumas das estratégias que você pode utilizar quando você estiver pensando em posicionar ou distribuir o seu budget que você vai ter direito quando você fechar esse contrato com as suas plataformas. Quando a gente fala em SEO, é basicamente o posicionamento orgânico dentro do marketplace. A mesma lógica, na verdade, que funciona para o SEO, né, Google, quando a gente está falando, não só Google, mas nos buscadores, né, Yahoo, Bing, ela é utilizada para o marketplace, só que o objetivo do SEO em marketplace é você ser relevante, principalmente na plataforma que você está inserido. Né? As plataformas por si só, elas são quase grandes buscadores. Né? Se você está no Mercado Livre, nas Americanas, na Amazon, e busca por um produto, você vai ter ali como resposta milhares de opções. Né? Por mais que você esteja buscando o mesmo produto, uma marca, um atributo super específico, essas lojas, as plataformas, elas vão te fornecer milhares de opções de fornecedores, de lojistas, de avaliações, enfim. E é fundamental você ter práticas de SEO que vão te ajudar a se posicionar entre os primeiros dessa lista de busca, quando o usuário fizer essa busca dentro do marketplace. Isso tem, acho que, muito a ver com o que a Dé falou sobre o cadastro, né? Seguindo aquelas práticas ali, aquele passo a passo que ela passou ali no começo, não tem muito erro em relação a isso. A prática ela é muito parecida com os objetivos que a gente tem quando está olhando para ranqueamento, para posicionamento em buscadores, são esses critérios. No fundo, o que o Google e o que as plataformas, os buscadores querem é passar a melhor experiência para o usuário que está usando aquela plataforma. Então, ter uma comunicação sucinta, simples, clara, pragmática mesmo do que é o seu produto, o que ele faz, quais são os atributos dele. Quanto mais claro, mais informativo você tem, naturalmente você vai ter um posicionamento melhor. E isso também vários outros atributos, né? Que, da mesma forma como existem os atributos, quando a gente está falando de buscadores, existem aí os atributos de autoridade, relevância, avaliações, enfim, posicionamento, diversos outros atributos que não são tão preto no branco assim, mas que é importante estar sempre de olho para se manter relevante e em destaque em relação aos seus concorrentes. Eu acho que toda aquela questão de experiência que a gente passou para vocês,
aquela questão de informações, descrição de produto, tudo isso é o orgânico, né? Isso resume as estratégias orgânicas. Então, para ter um bom posicionamento no que a gente chama ali de buy box, né? É muito importante a gente seguir todas aquelas regrinhas. Seguindo aquelas regrinhas, você com certeza vai ter um posicionamento orgânico ali perfeito. E misturado com a experiência de compra, né, do consumidor, com boas avaliações, sem atraso nos pedidos, sem demora de resposta, então tudo isso influencia bastante. E algumas estratégias de sucesso, né? Então, o que a gente tem que considerar para que tenha um ranqueamento positivo? Assim como o SEO, não existe uma regra feita no Brasil de quais são exatamente os critérios, uma forma de, se você fizer isso, com certeza, mas são práticas que você tem que levar em consideração, porque se não olhar para essas práticas, com certeza o seu nível de sucesso vai ser muito mais baixo. Então, por mais que não seja tudo mapeado, é importante, pelo menos, alguns passos, assim, você cumprir essa tabela, que é muito do que a gente já falou ali, ter uma boa reputação, então baixo percentual de reclamações, e se tiver reclamação também, que acontece, ter uma resposta rápida, ter pessoas que saibam dialogar com o seu público, ter um atendimento bacana para que você tenha uma reputação legal, ter um bom volume de vendas, é claro que isso vai influenciar, né, quanto maior o seu volume de vendas, maior o seu volume de pedidos, mais relevante você vai ter. Um bom índice de recompra, então, entender também essa fidelização do consumidor, que está muito também atrelado ali à experiência de compra que ele vai ter e a reputação que você vai ter. As palavras-chave, a descrição e as imagens, então, aquela parte técnica que ela comentou um pouquinho, são fundamentais no sentido técnico mesmo, do que você tem que fazer na prática, né, para que você tenha sucesso ali no seu posicionamento. Então, cuidar muito com as palavras-chave que você tem no título, cuidar muito com a qualidade das imagens, com a descrição do seu produto, tentar entender um pouco as suas palavras-chave, para usar palavras que tenham relevância e que tenham compatibilidade com o que você está passando. Então, tudo isso é muito importante para que você tenha sucesso nesse seu posicionamento do marketplace. Mas, em linhas gerais, a mesma lógica que você utiliza para buscadores, você utiliza dentro dessas plataformas. Bom, e por fim, a gente vai falar um pouquinho de como escalar suas vendas, tá, dentro da plataforma. Além desses milhões de pontos que a gente falou, né, a gente tem alguns aqui que são bem importantes e que ajudam você a escalar não só produto X ou produto Y, mas sim a sua loja no geral, tá? Então, primeiro, aumente o número de parceiros, tá? Então, se você tem uma possibilidade de investir em mais do que um só marketplace, invista, tá? A sua loja precisa, ao menos, estar nas plataformas mais conhecidas, que foi as que a gente comentou aqui durante todo o webinar, né? Que a gente cita, então, as da B2W, C9 e Mercado Livre, que juntas elas somam ali 7 canais de venda diferentes. Então, digamos que para você começar, é importante que você esteja nessa base de 7 canais, tá? Aumente o número de produtos. Então, quanto mais produtos estiverem cadastrados na sua loja, maior a possibilidade de venda. E a gente está voltando mais para a parte de receita mesmo, tá? Então, lembre que quando o cadastro de cada produto, ele precisa seguir, né, os critérios definidos pelos canais e você precisa definir, além disso, os objetivos, criando estratégias com foco ou em só vender mais, ou em só atracionar o branding, ou em ter uma estratégia de fidelidade, enfim. Então, defina bem os seus objetivos, tá? Para conseguir aumentar ou até diminuir o número de produtos. Dependendo do seu objetivo, às vezes não vale tanto a pena você aumentar esse número, que você pode perder um pouco do controle, tá? Atenção aos prazos. A gente já falou um pouco sobre isso, mas principalmente se o estoque é terceirizado, é preciso a gente ficar atento ao prazo adicional de cada produto. Então, a gente precisa considerar o tempo que a sua loja, a sua empresa, ela leva, né, para fazer o pedido para o fornecedor e, depois disso, fazer, né, todo o tempo de entrega até desse fornecedor até você e de você até o cliente. Então, tem que considerar esses prazos também, tá? O match. É importante a gente dar atenção ao agrupamento de produtos com algum cadastro já existente no marketplace, tá? Isso ocorre quando você não é vendedor exclusivo daquele item, tá? Isso é o que chamamos de match. Ele é importante para o seu produto ele não ficar disperso no meio de tantos outros, tá? E para que esse match seja feito, o cadastro ele precisa ter o EAN e deve ser associado a categorias. Como a gente falou, tem toda aquela questão lá de informações que você consegue filtrar ali nas categorias, que você consegue deixar ele num bom posicionamento. Então, muitas vezes a gente procura mesmo por produtos e acaba achando diversos iguais, com o mesmo nome, com a mesma cor, com o mesmo preço, e a gente sabe que isso
Existe, né? Mas é importante você seguir alguns pontos ali para se diferenciar um pouco, né? Para sair um pouco daquela linha de tanta competitividade que você fica totalmente igual aos demais players ali vendendo junto com você dentro do marketplace. Tenha uma boa reputação. Então, a gente já falou bastante ali sobre o buy box, né? Mas as avaliações dos clientes, elas são um dos principais critérios de definição desse buy box, tá? Explicando um pouquinho do buy box, a gente acho que tem até um slide ali no final falando um pouquinho sobre ele, mas ele é basicamente o bom posicionamento dentro do marketplace. Tá? Esse bom posicionamento, como a Dora falou, é o que vai levar você para o Google, seja em anúncios ou seja de forma orgânica. Então, não é você que decide isso, é a plataforma. O que você precisa fazer é ter um bom posicionamento dentro da plataforma para aí conseguir, né, ter esse bom posicionamento fora. Então, é bem importante que você tenha essas avaliações aí positivas, também porque muito dificilmente o consumidor vai ter confiança em comprar em lojas com baixas notas, com baixas avaliações, e dependendo do nível em que você tiver, né, a sua loja tiver, ela pode ser até suspensa ou expulsa definitivamente ali do marketplace, tá? Então, se a sua loja está com nota baixa, é sinal que alguma coisa está errada, então é muito importante você seguir esses critérios de uma boa experiência de compra, tá? Planeje com antecedência, tá? É importante planejar com muita atenção e antecedência, principalmente as datas de pico. A gente sabe que a Black Friday já está chegando aí, a gente precisa se preparar até muito antes, a gente pode dizer que já está tarde até, né, para se planejar para Black Friday, porque as promoções sazonais do próprio canal também são importantes de serem planejadas, porque você precisa prever até possíveis erros, problemas, mudanças que podem ocorrer nesse período, e a gente pode ter até um problema com grande demanda, né? E aí sai totalmente da sua mão, do seu controle, e você pode gerar uma experiência muito ruim, tanto para o cliente quanto para o marketplace. Então, é bem importante você planejar principalmente as datas de pico e as datas sazonais ali do marketplace, tá? Justamente por conta desse grande volume de escoamento de pedidos, é normal, né? Até existe uma expectativa do consumidor que os prazos sejam um pouquinho maiores, que existam problemas logísticos, por isso que é importantíssimo você se planejar antes para que você possa também ter uma comunicação clara com o seu consumidor e já mitigar possíveis erros de operação que acontecem quando a gente ganha muita escala, né? Que é um dos melhores problemas do mundo, você vender demais, mas acontece e isso pode gerar experiência negativa na tua operação, que lá na frente a gente está pensando em recompra, em fidelização, isso vai acabar entrando no caminho. Então, essa parte de se planejar, principalmente diante de datas de pico, que trazem também muito tráfego, né? Todos os holofotes estão sobre marketplace em datas como Black Friday, né? Então, tanto que hoje as grandes têm feito ações imensas, né? Quem acompanhou ano passado aí a Black Friday, por exemplo, da Magalu, que teve show, foi realmente um grande evento. E essa é a tendência, na verdade, essa tendência do espetáculo que as lojas fazem em torno dessas grandes datas. Então, elas realmente trazem um volume, uma proporção, né, um patamar muito maior para qualquer operação que está ali funcionando de maneira saudável. Então, é muito importante estar atento com estoque, com prazo, com... Se a sua operação vai dar conta também, né, de lidar com tantos pedidos, com tantos, às vezes com muitas reclamações, ou com muitas pessoas perguntando diversas coisas ao mesmo tempo, então a tua operação tem que estar preparada antes de qualquer coisa, assim, né? Então é bem importante prestar atenção nesse planejamento, tanto operacional quanto tático, estratégico, enfim. Bom, então, finalizando, falando dos itens do Buy Box, tendo mais de apenas um produto no Buy Box, além de uma boa reputação, a sua loja também vai acabar se sobressaindo em relação às demais. Então, existem algumas ferramentas aí de monitoramento que também auxiliam nesse processo, mostrando ali em tempo real a situação da loja e produto dentro dos canais. As mais conhecidas a gente colocou aqui, que são a Ciev e a Precifica. Então, como a gente falou, gente, a intenção de tudo isso que a gente mostrou é dizer que o buy box é o principal ponto, né, do marketing. Lembrar uma palavra. Se tiver que lembrar uma palavra, lembre do buy box, tá? Porque se a sua loja consegue estar nesse posicionamento, é porque você está fazendo tudo muito certo dentro do marketplace, tá? E isso, cara, muito dificilmente vai regredir a sua loja, muito pelo contrário, isso vai fazer com que você cresça e, possivelmente, depois de um tempo, se você não tem um e-commerce, você pode começar a abrir e pode começar a ter estratégias mais voltadas ao branding mesmo, e tudo isso, né, se complementa com uma boa receita, com um bom tráfego, um bom branding, boa experiência de marca.
Então, tudo isso está relacionado basicamente ao buy box do Marketplace. Bom, gente, por hoje é isso que a gente preparou. Esperamos que vocês tenham gostado. Estamos super abertas a dúvidas. A Sara depois vai passar e deixar o nosso contato também. Se quiser aprofundar esse assunto, acho que é um assunto que também dá muito pano para manga. Esse ano trouxe muitas novidades assim, para o cenário de e-commerce, trouxe um novo patamar. Então, realmente, é um assunto que tem um potencial assim, de ser explorado para mais e menos. Então, a gente tentou trazer um compilado simples aqui para quem está engatinhando ainda, né, nessa ideia de atuar com Marketplace, que é super estratégico. E esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima.